Graças e paz, amados. Amém. Sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada servo seu que está aqui presente, bem como aqueles que irão assistir através dos canais digitais deste culto. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 136. Porque Ele é bom. Pela sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses. Porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores. Porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que só faz maravilhas. Porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus. Porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares. Porque a sua benignidade dura para sempre. O sol para governar de dia. Porque a sua benignidade dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite. Porque a sua benignidade dura para sempre. Que feriu o Egito nos seus primogênitos. Porque a sua benignidade dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles. Porque a sua benignidade dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles. Porque a sua benignidade dura para sempre. Com mão forte e com braço estendido. Porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes. Porque a sua benignidade dura para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele. Porque a sua benignidade dura para sempre. Mas derribou a Faraó com o seu exército no mar vermelho. Porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que guiou seu povo pelo deserto. Porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que feriu os grandes reis. Porque a sua benignidade dura para sempre. E deu a morte a reis famosos. Porque a sua benignidade dura para sempre. Sion, rei dos amorreus. Porque a sua benignidade dura para sempre. E Og, rei de Bazã. Porque a sua benignidade dura para sempre. E deu a terra deles em herança. Porque a sua benignidade dura para sempre. Sim, em herança a Israel, seu servo. Porque a sua benignidade dura para sempre. Que se lembrou da nossa humilhação. Porque a sua benignidade dura para sempre. Que nos remiu dos nossos inimigos. Porque a sua benignidade dura para sempre. Quem dá mantimento a toda a carne. Porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai-o ao Deus dos céus. Porque a sua benignidade dura para sempre. Amém. Amém. Que Deus possa estar aplicando a sua palavra aos nossos corações e que tenhamos sempre essa certeza que a benignidade do nosso Deus dura para sempre e estará sempre conosco. Nesse momento eu gostaria de convidar a irmã Vera, nossa diaconisa, para estar orando ao nosso Deus, agradecendo a Ele por mais uma manhã que estamos reunidos na sua casa para louvá-lo e cultuá-lo. Amém. Oremos. Senhor Deus dos nossos pais, Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, de Isaac e de Jacó, a Tu que és o Deus Todo-Poderoso, a quem devemos todo o louvor e toda a nossa adoração. Louvado seja o Teu nome, porque a Tua benignidade dura para sempre, Senhor. Te agradecemos pela Tua benignidade, pela Tua misericórdia, que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Ó Deus, muito obrigada. Obrigada, Senhor,
pela essa misericórdia, porque ai de nós se não fosse a tua misericórdia, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã, Senhor, reunidos somente para te adorar, para louvar, glorificar o teu nome e para aprendermos mais da tua palavra, Senhor. Portanto, Senhor, pedimos a tua condução, que o Senhor esteja conduzindo tudo o que acontecer aqui, Pai, e esteja recebendo nesta manhã o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento gostaria de passar a palavra ao Ministério de Música para entoar louvores ao nosso Deus. Amém. Graças e paz, irmãos. Amém. Amém. Nesse momento, vamos nos colocar de pé para louvar e agradecer o nome do nosso Deus. Nessa manhã, vamos declarar o amor que Cristo tem por nós, que mesmo sendo pecadores, mesmo sendo falhos, Ele nos ama de uma forma incondicional.
Nesse momento, os irmãos estarão com a oportunidade de devolver os seus dízimos e ofertas na casa do Senhor. Amém? se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Que Deus possa estar abençoando cada dia aqueles que
se dispõe em ofertar para o sustento da sua casa. Não apenas sustento financeiro, não apenas uma oferta monetária, mas uma oferta de vida. Que Deus não precisa do nosso dinheiro, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele necessita dos nossos corações, e um coração contrito e convertido aos seus pés. Nesse momento gostaríamos de convidar nosso diácono Vasconcelos para estar orando, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas que foram entregues e pedindo também as bênçãos para aqueles que contribuem para o sustento da casa do Senhor, tanto com a sua vida quanto com as suas ofertas. Amém. Pai, nós te louvamos mais uma vez nesta manhã, Senhor, e a tua palavra diz que alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Estamos alegres porque estamos na tua casa, ó Pai, glorificando o teu nome, em comunhão com nossos irmãos, e pedimos, ó Deus, que o Senhor possa estar conosco a cada dia, oferecendo a Ti, meu Pai, não somente nossas ofertas, devolvendo, aliás, as nossas ofertas, que não são nossas, são Suas, mas que a gente possa estar, meu Pai, destinando 10ª parte de tudo, do nosso tempo, da nossa dedicação na leitura da palavra, em oração, Senhor, que o Senhor possa estar nos ajudando, despertando a Tua igreja, Senhor, a estar, meu Pai, sempre em comunhão contigo, Senhor. Meu Deus, colocamos também, meu Pai, nosso irmão Rubens, que está com a responsabilidade, não sei essa manhã, ou aquele que esteja com a responsabilidade de trazer o estudo, que seja usado tão somente pelo Teu Santo Espírito, e que possamos sair daqui, meu Pai, regozijados e cheios da Tua palavra, meu Pai. Palavra que traz vida, palavra, meu Pai, que nos vivifica. Fica conosco, com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, gostaria de convidar aqui à frente a irmã Wallace, nossa promotora de missões, que esteja vindo aqui. Estamos aqui com a nossa máscara Minha Vida por Missões, que foi o tema da campanha estadual de missões. Então a irmã Wallace esteja nesse momento falando sobre o encerramento da campanha e qual será a próxima que iremos fazer. Graça e paz para todos, né? Amém. Nós aqui estamos na casa do Senhor e para aqueles também que estão em casa, né? Bom, como os irmãos sabem, no domingo passado houve um encerramento, não é isso? Com a palavra da irmã Samile, encerrando toda a campanha de missões estaduais, mas, né, as ofertas, se os irmãos tiverem dar algumas ofertas, perguntam, mas ainda não, eu posso dar ou não? Pode sim. Estamos hoje fechando todo o relatório dentro da campanha de missões estaduais, certo? Para a glória de Deus, né? Já ultrapassamos o nosso alvo, né? Glória a Deus por isso, né? Glória mesmo. E à noite, né? Em nome de Jesus, vamos dar falar todo o alvo que foi lançado desde o começo até essa data de hoje, ou seja, todo o montante que vai ser mandado para missões estaduais. Para a glória de Deus, já alcançamos, irmãos. Todo mundo lembra, não é isso? Do nosso alvo. O nosso alvo era R$3.000. E para a glória do Senhor, já ultrapassamos esse valor. Né? Já ultrapassamos esse valor. E a nossa próxima campanha vai ser missões nacionais, certo? Nesse mês ainda, né? Vamos começar nesse mês de setembro ainda. Então ainda vamos decidir, né?
qual será o domingo que iremos fazer a abertura de missões estaduais. Mas desde já conto com todos os irmãos, né, para essa campanha também, e com a certeza que também iremos ultrapassar mais uma campanha, porque eu creio que a igreja Ebane é missionária, porque ela é uma igreja cristã, e toda igreja cristã tem missões no coração. Amém? E obrigada a todos. Obrigado a nossa irmã Wallace, nossa promotora de missões, que junto com a irmã Ana Carmen e a irmã Samir estão fazendo esse maravilhoso trabalho de difundir missões aqui na nossa igreja. Nesse momento queremos abrir um espaço aqui para os nossos aniversariantes. Nós tivemos esta semana o irmão Joilton e o irmão Ivanildo, que completaram mais uma primavera com a graça de Deus. E também nós tivemos dia 31, também o nosso pastor Eduardo também completou mais um ano de vida. Então que Deus possa estar abençoando a vida do pastor Eduardo, que completou também mais uma primavera. Então, irmão Joilton, irmão Ivanildo e o pastor Eduardo, os aniversariantes da semana. E para a meditação deles, vamos recitar o Salmo 90, versículo 12, que é o salmo tradicional daqueles que fazem aniversário. O versículo que diz, vamos todos juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, meus irmãos, vocês que fizeram aniversário, irmão Joilton, irmão Ivanildo e pastor Eduardo, que Deus possa estar abençoando a cada dia e dando sabedoria aos seus corações. Que Deus abençoe. Nesse momento queremos convidar o irmão Luan Victor, que esteja orando, agradecendo a Deus pela vida dos aniversariantes e também entregando este mensageiro que irá trazer um estudo aqui para os irmãos, que tudo que eu venha falar seja vindo de Deus e não de mim. Orem, Senhor Pai, muito obrigado por mais um dia, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa manhã, Senhor, oportunidade, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de aprender sobre Ti, Senhor, e louvar a Ti, Senhor. Pai, eu te peço para que o Senhor venha abençoar, Senhor, os aniversariantes, Senhor, que estão completando mais um ano de vida, Senhor, que eles venham estar aprendendo mais de Ti, Senhor, e Te buscar, Senhor. Cuida das famílias deles, Senhor, mediante essa pandemia, Senhor, e abençoa cada um. Cuida também, Senhor, da palavra de hoje, Senhor, Teu servo vai trazer para os nossos corações, Senhor, e que possamos aprender mais e que o Espírito Santo esteja consolando os nossos corações. É isso que eu te peço, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Eu vou ler todo o capítulo aqui. Essa versão, a nova versão de Almeida atualizada, então eu gostei muito dela e lerei então todos os capítulos para que não haja diferença nas traduções. Diz assim a palavra de Deus:
Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda a instituição humana, quer seja ao rei como soberano, quer seja às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé. Temam a Deus e honrem o Rei. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, com todo o temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mau. Porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois, que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Amém. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra lida aos nossos corações. Meus queridos, vamos nos ater primeiramente aqui aos versículos 9 e 10. E diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Os irmãos que tiverem alguma consideração a fazer ou acrescentar, fiquem também à vontade, porque nós estamos em estudo bíblico. Isso que não é uma pregação, né? Mas estamos estudando juntamente esse texto como escola bíblica dominical. Então, nesses versos, nós vemos que o apóstolo Pedro, ele conceitua a igreja, ele vê a igreja como um grupo
uma comunidade. Então ele dá uma descrição da identidade corporativa dos cristãos. Então ele vê a igreja como um corpo. Então as palavras que ele usa para descrever essa identidade também foram usadas no Antigo Testamento para descrever o povo de Israel. Vamos lá abrir as nossas Bíblias em Êxodo 19, 5 e 6. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Ditas por Deus a Moisés lá no Monte Sinai, quando Deus fala a ele que se o povo de Israel ouvisse a voz de Deus e guardasse os seus mandamentos, eles seriam propriedade particular, peculiar dele, um povo santo e um reino sacerdotal. Então Pedro, ele mostra que a nação escolhida por Deus não está mais limitada aos filhos de Israel, como muitos judeus achavam naquela época. Pedro, então, nesses versículos, ele está nos informando que judeus e gentios, eles compartilham por igual da mesma família de fé. E isso acontece quando nós cremos, obrigado, quando nós cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, essa é a natureza e o privilégio da igreja. Nós ouvimos muitas pregações, que no fim dos tempos, Jesus Cristo irá voltar para buscar quem? A sua igreja, Não está escrito lá na Bíblia que Jesus Cristo vem buscar a igreja batista, não está lá escrito que ele vem buscar a igreja presbiteriana, não está lá escrito que ele vem buscar a igreja adventista, a igreja católica. Ele vem buscar a sua igreja. Então, a sua igreja é constituída por pessoas que o aceitaram como Senhor e Salvador. Porque também está escrito na Bíblia que muitos dirão naquele dia, Mas Senhor, em teu nome nós fizemos tantas maravilhas, tantos sinais, nós curamos, nós pregamos, nós expulsamos demônios. E ele vai dizer para essas pessoas: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E também na Bíblia está escrito que nem todos aqueles que me chamam de Senhor irão entrar no reino dos céus. Então, que nós tenhamos muito cuidado, irmãos, com isso, porque não é o fato de você estar aqui, de você estar inscrito no hall de membros da Igreja Batista Nova Esperança, que seu nome está escrito lá no livro da vida. Então, que nós venhamos a procurar a ter os nossos nomes escritos no livro da vida, e não apenas fazer questão de sermos membros nominais de uma igreja. Agora eu pergunto para os irmãos fiquem à vontade para responder. Nós temos aqui um microfone aqui no meio. Aquele que correr primeiro e responder não vai ganhar nada, Então, o que é igreja? Qual o conceito que o irmão tem de igreja? Quem se habilita a responder?
outras palavras, igreja é um grupo de pessoas regeneradas que se reúnem para, em comunhão, louvar ao Senhor, né? E igreja também tem outro significado que é mais importante do que esse, que a igreja verdadeira somos nós, né? Muitas vezes a gente diz, eu vou à igreja, não vou ao, o certo era dizer, eu vou ao templo, né? A igreja é eu e você, mas no conceito assim que nós usamos, é um grupo de pessoas regeneradas que se reúnem com o mesmo propósito de adorar ao Senhor. Amém. Muito bem. Obrigado. Aí esses nossos dois irmãos aí corajosos estão respondendo muito a nossa pergunta. Nos versículos de 1 a 8, que nós lemos lá da epístola do apóstolo Pedro, ele estabelece um contraste entre aqueles que obedecem à palavra e os que não obedecem a ele, né? Entre os que aceitam a Jesus Cristo, né? E os que o rejeitam. Daí o motivo dele começar o versículo 9, que nós lemos, dando a introdução desse estudo, com uma conjunção adversativa. Porém, ele fala que, versículo 9, vós, porém. Então, essa descrição que ele vai fazer, ele vai revelar a natureza da igreja e irá responder também, segundo o seu entendimento, o que é a igreja. Nós vimos aqui que os irmãos responderam que a igreja é o corpo de Cristo, né? E o outro irmão respondeu que é a comunidade, não é isso? É isso, um grupo de pessoas regeneradas, né? E também que a igreja não é esse espaço físico, isso aqui é o templo. A igreja, segundo a resposta do irmão, sou eu e você que fazemos parte deste corpo de Cristo. Muito bem, mas vamos ver aqui o que o apóstolo Pedro respondeu sobre igreja. Ele primeiro fala a primeira face da natureza que ele nos revela, é que a igreja é uma raça eleita. O conceito de raça, segundo os nossos dicionários, é a divisão tradicional e arbitrária dos grupos humanos, determinada pelo conjunto de caracteres físicos hereditários, como por exemplo, cor da pele, tipo de cabelo, formato da cabeça, né, tamanho, essas coisas todas. Tanto é que muitas raças, né, se orgulham do que já foram antes, né, e do que são atualmente, né? Então a humanidade ela está dividida em várias raças. Essa expressão raça eleita, no original do grego, ele fala que é genus ekleton, que significa povo escolhido. Então a igreja, ela deve o seu fato, a sua existência se deve ao fato de Deus a ter escolhido. Porque se Deus não quisesse, não tivesse vontade de separar um povo para Ele, não haveria necessidade de estarmos aqui. Então, a igreja só existe porque Deus escolheu. Ele sentiu no seu coração a necessidade de escolher um povo para ser separado para o seu louvor
para a sua adoração. Então, irmãos, continuando essa questão, lá em Deuteronômio 7, versículos 7 e 8, diz o seguinte: o sacerdote era o representante do homem perante Deus. Ele tinha o privilégio, essa responsabilidade de aproximar-se de Deus e de falar e de agir em favor do povo. Só que Pedro, ele acrescenta algo mais ainda a esse sacerdócio. Ele diz agora que nós somos sacerdócio real. Nós somos sacerdócio real porque nós servimos ao rei. E assim a gente participa da sua natureza também real. Então o nosso sacerdócio é real porque tudo o que nós fazemos é em prol do reino de Deus, certo? Então, como filhos desse rei, nós não devemos viver agora ociosamente, nem exultar, com a glória da sua honra, Porque muitas vezes a pessoa diz: já estou salvo, sou filho do rei, aí faz que nem aquele homem, vamos descansar agora, Mas não, é justamente o contrário. Como filhos do rei, como sacerdotes reais, nós temos uma missão. Certo? E qual seria essa missão? A primeira é servir a Deus mediante a intercessão. Então nós devemos ser uma ponte de oração entre este mundo perdido e o nosso Deus. Como diz lá em 2 Crônicas, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Então nós devemos ser essa ponte de intercessão, porque o mundo jaz no maligno, Muitas coisas poderiam estar sendo evitadas se realmente o povo de Deus que se chama pelo seu nome estivesse com seus joelhos dobrados em oração ao nosso Deus. A segunda ponte que nós devemos fazer é a ponte da comunicação, mediante a evangelização. Devemos estar proclamando o Evangelho do nosso Mestre Jesus, para que assim a gente possa alcançar muitas almas para o seu reino. Outra ponte também é a ponte da realização. E a gente faz isso como? Através do serviço. Nós temos aqui na nossa igreja Departamento de Ação Social. Outra ponte também que devemos fazer é a ponte do amor, demonstrando o amor de Deus na prática da nossa vida. Muitas vezes nós dizemos que amamos, mas as nossas condutas são completamente diferentes. Então, que isso não seja a nossa regra, mas que o amor de Deus seja realmente praticado durante as nossas atitudes. O terceiro ponto que o apóstolo Pedro fala é que a igreja é uma nação santa. A palavra nação, ela se refere a um grupo de pessoas. Isso é o conjunto de pessoas que pertencem a uma comunidade humana por falarem a mesma língua e compartilharem uma cultura e uma história comum. Nós fazemos parte da nação brasileira. Isso, muito bem.
Eu sou brasileiro com muito orgulho e muito amor, né? Mas no âmbito espiritual, né, nós somos o novo Israel de Deus. Amém? Em Efésios, o apóstolo Paulo declarou que a igreja tem um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Isso está escrito em Efésios 4, 5, 6. Então, sendo assim, a igreja ela compartilha de muitas coisas em comum e por isso pode ser chamada de nação. E essa nação santa, o nome santa, veio por quê? Santo é separado. Porque é separado, certo? Porque santo significa separado. Mas ainda não é a resposta que eu quero. Por que Pedro disse que a nação é santa? Porque nós pertencemos ao Senhor e porque Ele é santo. Muito bem, esse é o meu embaixador. Porque Deus é santo. Por isso que a sua nação também deve ser santa. Mas a irmã Sara não errou também, né? Santo quer dizer também separado, né? Então, desde o princípio, Deus escolheu um povo, uma nação, certo? E como Ele é santo, Ele deseja que também o seu povo seja santo. Não apenas seja santo como separado, mas também seja santo em toda a sua maneira de viver. Amém? Porque muitas vezes nós só lemos a Bíblia naquelas partes negativas, né? Porque a carne é fraca. Olha, irmão, a Bíblia está dizendo, a carne é fraca. Mas não esquece de ler o resto, né? Mas o Espírito é forte. Não é isso? Muitas vezes a gente só lê quando Paulo diz, né? O mal que quero, isso eu faço. O mal que não quero, isso eu faço. Mas o bem que eu quero, isso eu não faço. Está vendo, irmãos? Olha só. O apóstolo Paulo, que era aquele homem que ninguém conseguiu imitar até hoje, fazia o mal que não queria. Imagine eu, Rubens de Santana dos Santos. Pois não, irmã? Fique à vontade. Claro que falando assim, porque na realidade o pessoal quer pretexto para fazer o que é errado. Pretexto para alimentar, fazer as suas carnalidades, né? A vontade da sua própria carne. Então fica buscando textos assim para justificar suas ações erradas diante de Deus e do povo. Muito bem. Deus abençoe a irmã Vera. Brilhante complemento. Isso mesmo. Então, meus irmãos, que venhamos a ser esta nação santa que Deus deseja que sejamos. O quarto ponto que Pedro fala é que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, quando é que algo nos pertence? Ou quando a gente ganha, quando a gente herda, né? Quando tem um pai rico, né? Aí deixa. Meu pai só deixou a Bíblia pra gente, que ele foi a riqueza maior que ele deixou, né? Muitas Bíblias, né? E também
o legado de uma vida aos pés de Deus. Né? Então, quando a gente ganha, quando a gente herda, ou quando a gente compra. Então, seguindo essa ideia, a igreja é propriedade exclusiva de Deus, porque ela foi comprada. Muito bem. Comprada através de quê? Isso, do sangue de Jesus Cristo derramado lá no Calvário. Então, meus queridos, Cristo comprou os homens para Deus da terra. Isso está escrito lá em Apocalipse 14, 3. De maneira então que os homens agora, através de Jesus Cristo, se tornam propriedades de Deus, livres da escravidão do pecado e da morte, do mal e do sofrimento que importunou toda a nossa existência terrena. Então, o preço da compra é o sangue de Cristo. E o Senhor Jesus Cristo também, Ele mesmo disse lá em Mateus 16, 18, que Ele iria edificar a sua igreja. Então, portanto, nós não nos pertencemos a nós mesmos, mas sim a Cristo. E o outro ponto é que o povo de Deus, nós somos povo de Deus pela misericórdia de Deus. Quando ele fala em 1 Pedro 2, 10. O escritor Russell Shedd, ele diz o seguinte: nenhum pecador perdoado pode absolutamente imaginar que alguma virtude em si mesmo ou boas ações de sua parte poderiam explicar porque Deus o levantou do poço da iniquidade para ser lavado e vestido como príncipe. De fato, a iniciativa da nossa salvação pertence inteiramente a Deus. Então, meus queridos, nós somos povo de Deus não porque nós éramos bonzinhos, dedicados, piedosos, amorosos, mas nós somos povo de Deus pela sua misericórdia. Porque Deus, Ele encerrou todos os homens no mesmo patamar. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E como Jesus Cristo verteu o seu sangue para ser o nosso Salvador, todos aqueles que o aceitam têm o poder de serem resgatados desse mal e serem agora chamados filhos de Deus. Então, pela sua misericórdia, através da aceitação do sacrifício de Jesus Cristo, nós somos resgatados deste mundo mau. E Calvino também, ele escreveu que não há qualquer outra razão pela qual o Senhor conta o seu povo, exceto que Ele, tendo tido misericórdia de nós, nos adotou por sua graça. Então, que possamos ter verdadeiramente no nosso coração essa certeza de que somos povo de Deus por conta da sua maravilhosa graça que nos alcançou através do seu Filho Jesus, e que não venhamos a ficar retendo essa graça apenas em nós. Em vez de sermos, como eu já falei aqui antes, em vez de sermos represa, que sejamos canais, porque a represa ela contém a água, né? E o canal ele distribui a todos. Então, que venhamos a ser esses canais de bênção, espalhando esse evangelho verdadeiro de Cristo a tantos que carecem de salvação. E para que os irmãos reflitam e pensem, vocês quando chegarem em casa, respondam as seguintes perguntas. O que lhe dá a certeza de que você foi escolhido por Deus?
você está vivendo este sacerdócio real na sua igreja local? Será que você está realmente sendo um sacerdote real aqui na sua igreja? De que maneira a santidade de Deus pode ser vista em sua vida? Você realmente sente que é propriedade exclusiva de Deus? E como esse fato faz diferença em sua vida? Porque essas 4 perguntas, os irmãos possam refletir e respondê-las no seu coração. E assim, fazermos da Igreja de Cristo uma igreja forte, uma igreja santa, uma igreja escolhida para ser um sacerdócio real, fazendo aquelas pontes que nós falamos anteriormente, certo? Então que Deus abençoe a todos e que nos prepare para o culto à noite. Amém.